Olá galera do canal Assim é Fácil, sejam bem-vindos novamente aqui com nossas aulas de matemática e agora falando um pouco de equações do primeiro grau, uma matéria aí do 8º ano em que muita gente tem dúvida, mas vamos tornar isso daqui bastante fácil. Para começar a nossa aula, vamos começar com uma pergunta. Eu amo as perguntas e elas são válidas muito na matemática. Temos que ter a curiosidade. E aqui está. Eu venho com a pergunta: para que serve uma equação? Galera, uma equação ela serve para diversas soluções de problemas. Então, sempre quando nós temos algum problema em que desconhecemos algum valor, podemos empregar uma equação, seja do primeiro grau ou de qualquer outro tipo. Isso nós vamos aprender no decorrer deste curso, tá? Então eu peguei um exemplo aqui, um probleminha bastante simples, para que nós possamos aplicar os conceitos de equações. Veja aqui, uma tábua de 96 centímetros de comprimento foi serrada em 2 pedaços, sendo que um deles é 2 vezes mais longo que o outro. Quanto mede cada pedaço? Então é o seguinte, gente, aqui nós temos a tábua. Então o problema está falando o seguinte, que essa tábua foi cortada em 2 pedaços. Então, foi cortado nessa medida e nessa medida. Repare uma coisa, ele só fala que o tamanho total, né? O tamanho total dessa tábua mede 96 centímetros, ok? Só que ele diz mais uma coisa. Observe, um deles é 2 vezes mais longo que o outro. Então significa o quê? Eu desconheço a medida daqui e daqui. Assim nós começamos a empregar as letras na matemática. Então, esta medida tem x e essa medida vai ter 2 vezes esse tamanho. Então, 2x, ok? O que vai acontecer aqui, galera? Bom, muito simples. Se eu somar esses 2 pedaços, vou conseguir 96 centímetros. Então, veja, nós temos aqui a seguinte situação. X mais 2x é igual a 96. Repare, as equações, nós temos que fazer alguns procedimentos que eu vou explicar mais tarde, que fica bem mais simples também. Mas o interessante aqui é que nós vamos somar os valores de x, né? E teremos a medida de cada pedaço, certo? Então, vamos ver o que nós conseguimos aqui. X mais 2x, nós teremos 3x, que é igual a 96. Como nós já aprendemos isso lá no 7º ano, nós isolamos o x é igual a 96 sobre 3. E quando nós fazemos 96 dividido por 3, nós encontramos o valor de 32. Ou seja, a medida que nós temos aqui dessa tábua, nesse primeiro pedaço que tem o valor x, ele mede 32 centímetros, certo? E aqui eu vou medir 2 vezes o 32. Vamos ver se está correto? Me acompanhe aqui. Bom, eu tenho 32 mais 2 vezes 32, nós teremos quanto? Bom, aqui nós temos 32 mais 64. 64 mais 32, encontramos, então, 96 centímetros. Então, veja, um problema simples, em que nós temos que empregar alguns problemas, né, que não sabemos as letras, e resolver. Bastante simples, né? Agora, me acompanhe numa coisa aqui importante que temos que dar uma atenção bastante enfatizada. Vem a pergunta:
qual a diferença de uma equação para uma expressão? Existe uma diferença. Lógico que cada um vai ter sua particularidade. Então, me acompanhe. Pessoal, aqui nós temos vou falar dois probleminhas aqui. Eu tenho a igual 4 vezes 10 na menos 6 vezes v ao quadrado. Um probleminha qualquer. E o outro eu tenho x mais 2x igual a 96. Aquele problema da tábua. Gente, a equação e a expressão, elas são diferenciadas por uma coisa. A expressão, nós temos somente os números e as letras. Veja, eu só tenho os números e as letras. Isso daqui é uma expressão, tá? Só que veio a perguntar, professor, e qual a diferença da expressão para a equação? A equação nós temos que descobrir o valor da nossa incógnita, da nossa letra que não sabemos qual é o seu valor. Por exemplo, aqui nós não sabíamos quanto valia x, né? E nós descobrimos quanto que vale x. Então, a diferença da expressão para a equação é o seguinte, é simplesmente quando eu emprego uma igualdade. Então, por exemplo, aqui eu tenho a vezes 10 na menos 6 vezes v ao quadrado. Isso aqui, quando eu emprego o sinal de igual, ele torna-se uma equação. Ok? Isso é uma equação. Tá ok? Então, veja, vamos ver um exemplo bastante prático aqui para a gente não ter mais dúvidas. Me acompanha. Vou pegar uma folha aqui. Bom, nós temos essa expressão aqui. A expressão que nós temos é 3x mais 2 x mais x. E temos aqui abaixo n menos 2 igual 3n mais 1. Mais um exemplo aqui. V por v mais 2 mais 2. Ou só mais um exemplo. M ao cubo mais 2 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Bom, a pergunta é, qual é a equação e qual é a expressão? Né? Muito simples. Gente, aqui possui alguma igualdade? Se não possui, isso simplesmente é uma expressão. Não tem sinal de igual. Então, as expressões não possuem sinal de igual. Nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, uma igualdade. Temos, né? Ó, n menos 2 igual a 3n mais 1. Repare o sinalzinho aqui, igual. Isso evidencia que isso é uma equação. Ok? E aqui, muito simples, não tem sinal de igual, então isso é uma expressão, certo? E por último, nós temos essa parte aqui, m ao cubo igual mais 2 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Se possui o sinal de igual, é uma equação, ok? Então, galera, o que diferencia um do outro somente é o sinal de igual. Porque quando tem igual, nós temos que descobrir qual o valor da letra, tá ok? Pessoal, continuaremos na próxima aula. Quero deixar aqui um grande abraço. Agradeço a todos por estarem assistindo aqui nossas aulas de equações, aqui no canal Assim é Fácil. Aguardo vocês, então, na próxima aula. Desejo bons estudos e até logo. Tchau!